Bom dia, Shabbat Shalom a todos os ouvintes da Rádio Sarandi FM 87.5. E é uma grande alegria nós estarmos aqui nesta manhã de sábado novamente para apresentar o programa Emanuel Deus Conosco. E você, como todo sábado, é nosso convidado especial para estar conosco. Quero convidar você neste momento a ficar ligadinho até às 9 horas, ouvindo uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Estamos aqui hoje, Amanda e Yumi, aqui na técnica, sob a supervisão do Rogério. E é uma grande alegria nós podemos falar deste Deus tão bondoso, deste Deus tão amável e que cuida de nós. Tema do programa: fé não é o quanto louvamos a Deus nos dias felizes, mas o quanto confiamos nele nos dias escuros. Então, que tenhamos fé. Esta é a mensagem para nós. E nós vamos meditar hoje no Salmo 103, que é um cântico de ação de graças, Terrilim 103, por parte do salmista, de um homem que ele tinha tido as suas orações respondidas e a sua enfermidade havia sido curada. E é uma ordem de Davi para si mesmo, para que ele venha se lembrar com gratidão de tudo aquilo que Deus fez por ele. Ele jamais poderia se esquecer das bênçãos que ele havia recebido. Ele tinha que manter o foco na bondade de Deus, em vez de manter o foco nos problemas. Nós também temos que seguir o mesmo exemplo de Davi, manter o foco nas promessas, nas bênçãos de Deus, em vez de ficarmos presos ali aos nossos problemas. Então o salmista, ele dá ordem à sua própria mente, à sua própria emoção, que não é para se desviar do louvor, Então, nós somos convidados nesta manhã a louvar ao Senhor. E louvar a Deus não é precisamente falar assim, eu vou louvar a Deus porque eu estou vivendo um momento alegre da minha vida. Não, nós temos que louvar a Deus como uma escolha voluntária de adorar ao Senhor. Não é quando tudo vai bem que nós devemos adorá-lo. E muitas vezes, os problemas, eles chegam até nós e nós já caímos na mesma falha em esquecer tudo que Deus já fez no passado e ficarmos presos naquela reclamação, naquela lamentação. Mas olhe só o que diz no Salmo 103, versículo 2. Bendize a Yahvé, ó minha alma, e não te esqueça nenhum dos seus benefícios. Tradução da sua Bíblia: bendize ao Senhor a minha alma, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Que nesta manhã nós possamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Então fique conosco até 9 horas. E eu quero iniciar o programa Emanuel com uma oração. Já apresente alguém da sua família que está enfermo, alguém que está passando por alguma dificuldade também, você, se está passando dificuldade, se está enfermo. Hoje eu creio que o nosso Deus tem cura para nós, tem uma intervenção divina a fazer. E esta palavra, irmãos, ela foi confirmada. Este salmo, na meditação deste salmo, o Eterno falou ao meu coração e depois foi confirmada realmente essa mensagem. Então, o Senhor hoje tem bênçãos para nós. Vamos orar então, apresentando as nossas vidas, apresentando o programa Emanuel também. Soberano e eterno Deus, louvamos, exaltamos, bendizemos, enaltecemos o teu nome, Senhor. Mais um sábado estamos na tua presença e com gratidão o nosso coração, Pai, quer te louvar, o nosso coração transborda de alegria porque estamos de pé, Senhor. O Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Então queremos, ó Deus, te louvar por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, por aqueles, Pai, que o Senhor já fez e por aqueles que o Senhor ainda fará. Visita, Pai, os teus filhos e filhas neste momento, que eles sejam visitados pela tua graça, pelo teu cuidado, amparado, Pai, em suas dificuldades, que eles tenham as suas necessidades supridas. Visita o Senhor, abençoando a cada um. Ó Deus, clamamos a Ti, rogamos, ó Deus, a Tua graça, a Tua benevolência. Pedimos ao Senhor, Pai, muita paz em nosso coração nesse dia. Visita cada um e abençoa também, Pai, o programa Emanuel, que do início ao término do programa o Senhor seja o centro
o Senhor esteja na direção. Assim eu creio e oro em nome de Jesus. Em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Para você que está chegando agora, tema do programa: fé não é o quanto louvamos a Deus nos dias felizes, mas o quanto confiamos nele nos dias escuros. Então, vamos também estar divulgando hoje o louvor Sede Santos, do pastor Marcelo Assunção, lá de Resende, no Rio de Janeiro. Ele lançou, um novo louvor e ele falou: missionária, vamos divulgar. Eu falei: vamos divulgar o seu louvor, um louvor abençoado. Vamos ouvir então. Enquanto você louva e adora ao Senhor, já compartilha a live, convide alguém para ouvir com você, para que essa pessoa também seja abençoada. Amém? Shabbat Shalom, irmãos. Sejam santos, sejam santos, sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, sejam porque eu sou santo. Cantam serafins, santo é o Senhor. Raios e trovões, buzinas a tocar, fumaça e fogo, o monte está a fumegar. Deus desceu dos céus, um querubim está a falar ao povo de Israel. Cantam serafins, santo é o Senhor. Deus chamou Moisés para falar: no Monte Sinai eu vou descer, na nuvem espessa eu estarei. Vou falar ao povo em alta voz, e o monte fumegava, e o chão balançava e tremia, pois o Senhor sobre ele estava, e como fogo descia, como fumaça de fornalha, ao som da trombeta que sonia. Todo o monte tremia e fumegava, pois Deus Yahvé falava. Moisés, diga ao povo que eu sou santo, 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 todo poderoso Deus. Moisés, santifica esse povo, pois no meio desse povo maravilhas eu farei. Sejam santos,
sejam santos, sejam santos, porque eu sou santo. Cantam serafins, santo é o Senhor, santo é o Senhor Jesus, santo é o Senhor Jesus, santo é o Senhor Jesus. Jesus. Graças a Deus, lindo louvor. Hoje nós vamos meditar no Salmo, no Terrilim 103. Este Salmo é maravilhoso. Aqui, primeiro o salmista, ele vai cantar as misericórdias pessoais que ele mesmo recebeu. No Salmo 103, do versículo 1 ao 5, é o que nós vamos meditar hoje. E depois ele vai magnificar todos os atributos de Jeová que mostram seus tratos com seu povo. Salmo 103, do versículo 6 ao 19. E ele completa este salmo invocando todas as criaturas do universo para adorarem ao Senhor e juntarem-se a ele, bendizendo a Jeová, que o nosso Deus é gracioso. Então nós devemos, irmãos, bendizer ao Senhor individualmente. Minha alma, ele fala, bendize a minha alma. Não é meramente a família, né? Através ali do pai, as pessoas, os membros da igreja através do pastor, nem a congregação através do coro, mas pessoalmente. Nós temos que bendizer ao Senhor, eu e você. Então, nesta manhã, bendize a minha alma ao Senhor. Então, eu convido você mais uma vez a orar junto comigo, para que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações. Pai Santo e Eterno, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, pedimos a Ti, Pai, que fale profundamente ao nosso coração, através deste salmo, Pai. Queremos pedir também que o Senhor venha transformar o nosso coração, porque eu sempre digo, Pai, que a Tua palavra não muda, mas que nós mudamos com a Tua palavra. Então visita-nos, Senhor, nesta manhã. Pedimos a Ti e oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos para a exposição da palavra. Se você tiver aí uma Bíblia, você pegue ela e abra no Salmo 103. Eu estou seguindo aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Salmo 103, Deus é amor. Versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 5. De Davi, bendize a Yahvé, ó minha alma, e tudo que há em mim ao seu nome santo. Bendize a Yahvé, ó minha alma, e não esqueças dos seus benefícios. É Ele quem perdoa a tua culpa toda e cura todos os teus males. É Ele quem redime a tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão. Versículo 5. É Ele quem sacia teus anos de bens, e como da águia, tua juventude se renova. Amém. Irmãos, importante, nós sabemos que este salmo aqui, ele é um salmo que ele expressa a saúde física. Então, 3 salmos, eles devem estar presentes em nossas orações diárias. O Salmo 23, que é o salmo de suprimento, o Salmo 91, que é o salmo de proteção, e o Salmo 103, que é o de saúde física. Amém? E o salmista aqui, ele começa dizendo, bendize a Yahvé, ó minha alma. O salmista, ele estava muito doente, mas ele foi tocado pelo poder de Deus.
como nós hoje também podemos ser tocados pelo poder do Eterno. A presença de Deus chegou bem perto dele. E a presença de Deus também está bem perto de você nessa manhã. E dessa forma, ele fica tão agradecido que ele bendize a Yahvé, ó minha alma. É a expressão que ele usa. A sua enfermidade, consequência do pecado, era um vexame, ameaçava a sua vida. Mas de forma súbita e de forma permanente foi removido. E ele foi curado. Ele obteve a cura. Sua vida foi redimida, sua vida foi devolvida e as suas orações de desespero foram ouvidas e foram respondidas. Que maravilha nós termos as nossas orações respondidas. Interessante que este salmo aqui e o seguinte, eles vão formar um duplo hino de louvor. Se você olhar o Salmo 104, você vai ver também que cada um deles termina com a frase: bendize a Yahvé, ó minha alma. Em outra tradução, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E juntos eles cobrem as bases que deram origem a essa irrestrita adoração ao Senhor. E como já disse, irmãos, é um salmo que ele tem a expressão de louvor, que ela é evocada primeiramente pela própria experiência do salmista. Era o que ele tinha vivido, o que o Eterno tinha feito por ele, o que Deus tinha feito por ele. E depois dele conclamar todos os recursos, do seu ser para louvar ao Senhor, ele vai começar a partir do versículo 2, descrever todos os benefícios que o Senhor fez por ele. Ele fala: e tudo que há em mim ao seu nome santo. Santo, 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 3 vezes santo o nome do Senhor. Devemos temê-lo, devemos temer ao nome do Senhor. E o salmista aqui, ele agradeceu e bendisse a Yahvé Elohim de toda a alma, de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todas as suas faculdades, com toda a sua inteligência. Como nós dizemos, eu louvo e bendigo ao Senhor de toda a minha alma, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. John Gill, ele faz uma citação muito bonita, abre aspas, ele diz assim: que ele bendisse a Deus com a alma, sua melhor parte, a alma que viera diretamente da parte de Deus e agora retornava a ele, que é imaterial e imortal, e vale mais do que o mundo inteiro. Então quem guarda a sua alma, com certeza está fazendo algo muito bom. Nós temos que guardar, irmãos? Precisamos nos manter vigilantes em todo o tempo. Mas foi com tudo que estava dentro da alma do salmista que ele agradeceu. E essa expressão aqui é uma expressão assim com intensidade. Ele repete, em ação de graças. Aqui ele bendisse 3 vezes. Em versículo 1 e 2 ele fala: bendize a minha alma ao Senhor. E por mais 4 vezes adiante, no mesmo salmo, do versículo 20 ao 22 também, ele vai bendizer ao Senhor. Então, é interessante que corresponde às 4 bênçãos da parte do Senhor à alma. Sabia disso? Que está lá no livro de Bamidbar, no livro de Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. É uma fórmula mosaica que foi criada. E você sabe qual é essa bênção? Seu pastor faz essa bênção para você. Olha só a fórmula dessa bênção, versículo 22. E Yahvé falou a Moisés, a Moshe, e disse: fala a Arão e aos seus filhos e dize-lhes: assim abençoarei aos filhos de Israel. Dir-lhe-eis: Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Yahvé mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Porão assim o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém? Interessante que há uma numerologia, em toda a Bíblia. Mas aqui o salmista diz que tudo que há em mim bendiz ao Senhor, ao seu nome santo. Com certeza ele temia o Senhor. E nós também devemos temê-lo. Visto que o poder de Deus o curou
também é o poder santo de Deus, que pode operar todas as coisas, irmãos. Toda autoridade, toda soberania, né, vem do nosso Deus. O nome de Deus era considerado de grande poder. É considerado pelo fato que bastaria um homem proferir o nome santo de Deus, isso é Yahvé, ele ia obter resultados miraculosos, resultados surpreendentes. Bendiga o Senhor nesta manhã. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Amém? Grandes dádivas, grandes bênçãos vão ser derramadas sobre você. Bendize a Yahvé, ó minha alma. Esse homem aqui, abençoado por Deus, Davi, ele tinha recebido por parte do Senhor muitos benefícios. Então, novamente, no versículo 2, ele reforça a mesma ideia. Bendize a Yahvé, ó minha alma. Ele tinha recebido tantas bênçãos, ele tinha recebido o dom da vida, como nós recebemos toda manhã. Por isso, esse poder doador da vida do nosso Deus, esse poder transformador, o acompanhava ao longo da sua caminhada, da sua jornada. E o mesmo o Senhor também faz conosco. Este poder transformador, doador da vida está conosco. Somos guardados e protegidos pelo nosso Deus. Nada chega até nós sem a permissão divina. Você já leu o Salmo 91, Salmo de proteção? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Nele eu confiarei. Confie nele. Nesta manhã o Senhor está falando com você. E na parte B aqui, continuando, nessa segunda parte do versículo, o salmista diz assim, ó, não esqueças dos seus benefícios. Mais literalmente, ações que podem ser boas ou ações que podem ser más. Mas no caso do salmista, as ações eram boas. Mesmo quando ele foi punido, né, irmãos, pelo seu pecado. Mesmo quando Davi foi punido pelo seu pecado, no versículo 3, ele adoeceu. As punições de Yahvé foram tão gentis com ele, que foi um plano, né, que ele foi conduzido para um nível maior de espiritualidade. Por isso que muitas vezes o Senhor permite o sofrimento, permite as dores, para que nós possamos passar por uma evolução. Se você não evolui espiritualmente através do estudo da palavra, você vai acabar evoluindo talvez pelo sofrimento, pelas dores. Você quer ter um novo nível, um outro patamar de espiritualidade? Comece a meditar na palavra e estudar. Estude, medite, faça um estudo sistemático. Esses dias atrás eu fiz um estudo sistemático exaustivo da palavra de Deus. Não me senti nem um pouco cansada. Quanto mais eu ficava na presença, mais eu queria ler, queria saber mais, conhecer mais esse Deus. Então os atos de Deus, eles são beneficentes. E até mesmo os seus juízos. E o perdão está em Deus. Amém? Se você clamar pedindo perdão, o perdão está em Deus. E grande também é o estoque das misericórdias divinas. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, grande é a fidelidade do Senhor. Elas se renovam a cada manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, que nesta manhã você venha exortar a si mesmo. Exorte a você mesmo. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. É uma exortação para mim. Bendiga, Lília, ó Senhor, a minha alma. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. Exorte para você. Faz tempo que você não está bendizendo ao Senhor. A sua alma precisa receber, né, este tratamento de Deus. Meu Criador, meu benfeitor e meu Redentor. E encoraje a si mesmo também nesta manhã. Tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Como Davi, ele diz, como o salmista, o poeta diz. Todo o meu ser mental, todo o meu ser espiritual, todo o meu ser moral, bendiga ao Senhor. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor.
E todos conhecerão, viu, irmãos, ao Senhor, do menor até o maior. Todos nós, os de longe, os de perto, todos vão contemplar a face do Senhor. Mesmo que não podemos vê-lo, podemos senti-lo, sentir a sua presença. Versículo 3. É Ele quem perdoa a tua culpa toda e cura todos os teus males. Aleluia, aleluia. Tais benefícios aqui, eles são descritos como o perdão dos pecados e a cura das enfermidades físicas, principalmente aquelas causadas, irmãos, pela ansiedade, pelo remorso, pelo temor, pelo medo. E era uma noção tipicamente hebraica que eles têm devido ao pecado. Por quê? Porque muitas vezes o conceito era que se a pessoa estava em pecado, ela estava padecendo aquela enfermidade devido ao pecado. Mas Jó, ele demonstrou isso para nós completamente, que isso nem sempre é correto. Sabemos que Jó, ele era inocente e veio sobre ele uma enfermidade física da pior espécie, né? Nas enfermidades a disciplina, a instrução, mas também ao caos, a insensibilidade. Quem já não passou por momento de enfermidade, de doença? Que o Senhor nos livre, amém, de todas as doenças, enfermidades. E o mal consiste no mal moral, coisas más que os homens fazem contra o próximo. Isso é terrível, porque devido à vontade pervertida do homem, né, o homem natural, ele acaba se degradando aos poucos. Nós vemos aí o homem natural degradando a natureza. As florestas estão pegando fogo, sem mesmo, né, sendo jogada ali uma brasa, mas devido ao calor, devido à intensidade, né, do calor, todo o dano na natureza. E é humilhante também para o homem espiritual quando a penicilina, né, cura a infecção com a oração e nada contribui para curar. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós queremos recorrer somente aos médicos e esquecemos que temos um Deus que cura, né? Um Deus pleno, um Deus cheio de graça, um Deus que perdoa as nossas iniquidades e cura as nossas doenças. Às vezes nos medicamos tanto e não recebemos a cura. É hora de refletirmos, irmãos, na nossa vida. Porque muitas vezes a doença também, como aqui no caso, o pecado é chamado de doença. Por quê? Porque o pecado destrói toda a beleza moral da criatura. Temos que estar cientes, irmãos, que Deus realmente Ele perdoa. Ele perdoa os nossos pecados, nossas transgressões. Ele não tem o culpado por inocente, como vimos, né, no sábado passado. Mas Ele também permite que as consequências venham. É a mesma coisa que você avançar um semáforo. Ele está no vermelho, você pode bater contra o carro. Você tomou a iniciativa de atravessar, você também pode sofrer um grave acidente, ficar com sequelas. O pecado, ele deixa sequelas. Suscita a dor, incapacita para o dever e também, o pior, leva à morte. A morte física, né? Mas também a morte eterna. Mas graças a Deus que nós temos esse Deus tão bondoso, cheio de misericórdia, um Deus perdoador, que nos perdoa através da redenção de Cristo, que é derramada sobre as nossas vidas. Então nós temos um Deus misericordioso. Olha só o que diz o versículo 4. É Ele quem redime a tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão. A redenção aqui, irmãos, que é mencionada neste versículo, não é a redenção evangélica, é a redenção da salvação de um corpo enfermo,
Lembra que mensagem passada, sábado passado, eu falei que muitas vezes nós vemos o problema, a dificuldade, a batalha que nós estamos passando como uma dor muito grande, mas Deus está vendo a restauração também. Ele está ali para nos restaurar. E Ele vê como um ato de redenção espiritual para nós. Um ato divino, não uma realização humana. Então, quando passamos por problemas, por lutas, esteja ciente que o Senhor ele vai restaurar. O propósito, muitas vezes, é restauração. E aqui, neste versículo, está falando da destruição do corpo e não da alma após a morte. É a destruição, irmãos, aqui está falando da cova, a destruição do sepulcro. Então o salmista, ele queria continuar vivendo fisicamente. É o desejo de todos nós, né? Vivermos, não partirmos deste mundo sem podermos gozar dele, ver os nossos filhos criados e ver tanta coisa ainda que queremos, né? E ele, aqui, acredito eu, que ele queria viver fisicamente, ele não olhava para além desta vida. Ele queria viver aquela vida que ele estava vivendo terrena. E o homem curado, então, é coroado de coisas boas. Olha só. É Ele quem redime a tua vida da cova e te coroa de amor e de compaixão. Então, coisas boas em sua vida ele seria coroado por meio do amor constante, Hesed, né, de Yahvé, e a misericórdia de Yahvé. Coisas boas também o Senhor tem para mim e para você. Amém? Você crê nessa mensagem? Você crê que o amor divino é a fonte originária de toda a bondade, de todos os benefícios espirituais ou físicos? Olhe só, ele usa essa metáfora aqui, né? Ele usa essa metáfora da coroa. A coroa é uma metáfora do costume comum. Nós vemos muito, né, nos livros antigos, as coroas, as grinaldas, que eles usavam em ocasiões festivas. Então, aquele homem ali, aquele homem bom, o salmista, ele havia ganhado a corrida da enfermidade e da morte. O Senhor, o Eterno, havia perdoado ele e havia coroado ele como vitorioso. Mas, na verdade, a vitória era de Yahvé, né? Por ele ter sido o autor da cura. E após ter acolhido ali a oração do salmista, porque ele fala coroa, né? Coroar. Neste caso aqui, significa conferir uma bênção. Que nesta manhã o Senhor venha nos conferir esta bênção, que o Senhor venha nos coroar. O Senhor está falando ao nosso coração que Ele quer coroar algumas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Talvez pela rádio, pelo site, pelas plataformas digitais, você vai ser coroado hoje. Amém? Você, ao terminar esta live, você vai receber uma grande bênção e vitória de Deus. Aleluia. E nós podemos nos lembrar dos grandes favores que o Eterno já nos fez, né? Ele cumula sobre os homens honrarias, bênçãos com saúde, dinheiro suficiente para fazer tudo aquilo que eles precisam. Ele também dá proteção, ele dá bem-estar, contentamento. O Eterno nos dá alegria, avanço espiritual, prosperidade física. Olha quantas bênçãos, irmãos. Às vezes nós pensamos que bênçãos são só bênçãos materiais. Não. Em minhas orações eu sempre peço para Deus sabedoria, saúde para os meus, porque com saúde nós conquistamos tudo. E este salmo aqui, ele nos deixa, né, grandes reflexões. Você, durante essa semana, leia o Salmo 103, leia do versículo 6 ao 19 também, e você vai meditar versículo por versículo, e o Senhor vai falar com você. Olha só o que está no Terrilim 65:11, Salmo. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Coroas o ano da tua bondade. Será que este ano é o ano que o Senhor vai coroar você?
algum benefício grandioso? Sim. Versículo 5. É Ele quem sacia teus anos de bens, e como da águia, tua juventude se renova. Aleluia. Em outra tradução, que farta de bens a tua velhice, que sacia os teus anos de bens. Então a satisfação com bens é uma promessa geral, irmãos. Tanto os benefícios, né, que foram referidos lá no versículo 2, bendize a Yahvé a minha alma e não te esqueça dos seus benefícios, que nós lemos. Então, quanto nós podemos ver aqui de graça, de misericórdia do Senhor, que são referidos aqui nesses versículos. É Ele quem redime a tua vida da cova e te coroa de amor, de compaixão. Irmãos, a enfermidade, ela envelhece as pessoas. E desse tipo de envelhecimento aqui, que um homem, ele pode, com a mão de Deus, com a mão do Eterno, retornar à juventude. O Senhor, ele pode remover os efeitos da idade avançada sobre as nossas vidas, das enfermidades, com o benefício da cura divina. Muitas pessoas acordam cheio de dores. O Senhor pode amenizar, o Senhor pode curar. Ele diz aqui, como da águia, a tua juventude se renova. Vigor, o Senhor quer te dar vigor. O Senhor está trazendo palavras de conhecimento agora ao meu coração. Ele quer que você tenha vigor, que você tenha ânimo a acordar. Você acorde já e acorde, como dizia uma amiga minha, acorde no gás. Eu trabalhava numa loja de roupa e muitas vezes nós atendíamos até tarde e nós nem dobrávamos as roupas e ficavam todas jogadas no balcão. Ela falava, gente, vamos dar um gás nessa loja. E era aquela correria. Porque quando nós somos novos, nós temos este ânimo, nesta força. Mas quando a idade chega, tudo vai sendo reduzido. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa manhã que Ele pode remover os efeitos da idade avançada. É Ele quem sacia os teus anos de bens, ou que farta de bens a tua velhice, como da águia a tua juventude se renova. Aleluia. Amém. A águia, ela já bastante idosa, nós podemos ver que ela é notada por seu vigor, por sua força. Existem algumas lendas, existem também algumas coisas que não são verdade sobre a águia. Se você pesquisar, você vai ver. Muito dramatizado, mas não há nenhum estudo sobre isso. Então, o Senhor, Ele quer que nós tenhamos vigor e força nos dias difíceis, na nossa idade avançada. Ele quer que nós tenhamos vigor e força em todo o tempo. Amém? Há um provérbio grego que diz assim: a idade avançada da águia é tão boa quanto a juventude da cotovia. Então quer dizer, ela se renova, ela foi renovada. É um exemplo para nós de renovação, irmãos, a águia. Nesta manhã o Senhor também está trazendo cura, trazendo renovação. Você se lembra que está escrito lá em Isaías e Yeshayahu, capítulo 39 e 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Olha só, Deus está te dando um novo vigor nesta manhã, uma nova força. Sabe por que Ele está te dando força? Porque Ele quer que você continue a tua caminhada. Não é hora de desistir, não é hora de parar, é hora de olhar para o alto e bendizer ao Senhor. Exorte a si mesmo, bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Então, que o Eterno hoje te conceda vigor renovado. Amém? Você quer este vigor renovado da parte do Senhor? Nós nem chegamos no final da mensagem, mas daqui a pouquinho nós vamos orar. E se você quer este vigor renovado do Senhor, você vai receber. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades.
todas as nossas necessidades materiais, emocionais, espirituais, necessidades familiares, todas as necessidades que temos, renovando as nossas forças com vigor nos momentos de desgaste da vida. Você já viu aquele carrinho velho ali, quando você leva no mecânico, ele sai igual o meu carro, né? Ele sai bonzinho. O Senhor quer te renovar, amém? Deus renova o ser humano cansado. Está cansado? Hoje é renovo do Senhor para você. Ele também nos dá disposição física, disposição espiritual. Como eu peço disposição espiritual para continuar estudando, meditando na palavra. Por trás de um chamado, por trás dos bastidores, há alguém ali estudando, há alguém orando. Esta madrugada eu orei por muitas pessoas, muitas almas. E eu creio que simplesmente pela intenção do meu coração em abençoar essas pessoas, elas foram abençoadas. A bênção do Senhor foi derramada sobre elas. A cura foi derramada sobre elas. El Nahefaná. Eu rogo a Deus que te cure. Então Deus nos dá disposição física, disposição espiritual, para que nós possamos ter força para o futuro. As pessoas param de sonhar, param de crescer espiritualmente, estão estagnadas. Não, o Senhor está te dando força para o futuro. Há muito a fazer no reino de Deus, há muito a construir no seu campo material, no seu campo profissional. Deus quer usar você onde você está, no seu trabalho, com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que estudam com você, talvez, na faculdade. Deus quer usar você. Talvez o peso da luta está muito grande sobre a sua vida, mas o Senhor hoje está te dando vigor. Ele está tomando esta carga. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo. Ele é leve, irmãos. Muitas vezes nós pensamos assim que o fardo está tão pesado, mas o Senhor, Ele está falando que Ele vai nos dar um novo vigor e força. Vocês já ouviram a história da cruz trocada? Eu li essa história num devocional que chama Mananciais no Deserto. Talvez você tenha. Conta a história de uma mulher que ela chegou aos pés do Senhor e falou assim: eu estou muito cansada. Eu não quero mais carregar esta cruz. Eu quero outra cruz. Logicamente, né? Que é uma metáfora que eu estou usando, uma história que não é verdadeira. Mas para você entender. E ela chegou ali, o Senhor falou assim: olha, eu vou te mostrar todas as cruzes que nós temos aqui. E ela viu uma cruz toda cheia de pedras preciosas. Ela falou: eu quero essa cruz. Só que conforme ela ia carregando aquela cruz ia ferindo ela. As pedras preciosas iam ferindo seu ombro. E ela foi e devolveu. Falou assim: eu não quero essa cruz, ela machuca. Eu quero essa cruz de ouro. E ela viu que era muito pesada, ela não conseguia carregar. E ela foi trocando ali as cruzes, eu não me lembro qual outra cruz que tinha. Mas ela chegou numa cruz de madeira simples ali no canto, e ela falou: vou tentar essa. E aquela ela conseguiu carregar. E daí ela falou assim: eu vou ficar com essa. De quem que é essa cruz? Ele falou assim: é a sua mesmo que você deixou aqui. Então, irmãos, o peso muitas vezes da dor, peso que nós passamos, né, das lutas diárias, das batalhas, irmãos, que enfrentamos, é tanto que nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos exaustos. Mas há um Deus Todo-Poderoso no céu que nos olha hoje e diz que Ele nos dará força e vigor. Há um Deus que quer nos curar fisicamente para que nós possamos ter vigor, ter ânimo, ter coragem. Amém? Então essa palavra é para você. Amém? Essa palavra é para mim. Eu vivi este salmo nesta semana. Ao colocar esta mensagem aqui para vocês, eu vivi essa mensagem. Nós vamos até o versículo 5 somente, porque a partir do versículo 6, irmãos, nós temos ali as relações de Deus com Israel. Nós vamos ver aqui um outro, depois vai até o 22, né?
Mas ele termina dizendo: bendize a Yahvé, a minha alma. Então é uma exortação para nós. Todos os dias nós temos que bendizer ao Senhor. Amém? Você está entendendo o que o Senhor está falando com você? Bendize a Yahvé, a minha alma, e tudo que há em mim ao seu nome santo. Bendize a Yahvé, a minha alma, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa a tua culpa toda e cura todos os teus males. É Ele quem redime a tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão. É Ele quem sacia teus anos de bens, e como da águia, tua juventude se renova. Aleluia. Deus seja louvado. E eu convido você a fazer uma oração de fé comigo. Se você se enquadrou aqui dentro dessa mensagem, você falou assim: eu preciso deste renovo, eu preciso deste vigor, dessa força que o Senhor tem, eu preciso dessa cura divina, dessa intervenção. Eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados e transgressões. Então eu convido você nesta manhã mais uma vez a fazer uma oração de fé, mas uma oração que você vai buscar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Se for preciso, se ajoelhe. Se você não tiver como se ajoelhar, coloque a mão sobre o seu coração, sua mão direita sobre o seu coração. Coloque a sua mão sobre a Bíblia. Levante seus olhos ao céu. Feche os seus olhos, mas se concentre e escute essa mensagem. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Se eu pudesse, eu me ajoelharia aqui, mas a minha filha está ajoelhada aqui. Amém? Ela se ajoelhou. Toda honra e glória ao Senhor. Vamos orar então. Deus bendito e santo, te agradecemos, Pai, por esta palavra, Senhor, que tocou profundamente para o nosso coração. Que todos os dias, Senhor, a nossa alma venha bendizer ao Senhor. Do nosso despertar, Pai, até o nosso adormecer. Bendiga minha alma ao Senhor. Ó Deus, como temos sido falhos, Senhor, no trato, Pai, das coisas espirituais. Temos um dia tão corrido, tantas coisas para fazer e muitas vezes nos esquecemos, Pai, de bendizer, de enaltecer o Teu santo, santo, santo nome. Ó Rachei, eu te peço que nesta manhã o Senhor venha visitar os Teus filhos e filhas. Esta palavra, Pai, é de cura física, Senhor. Então, meu Deus, visita, Senhor, os lares, visita as famílias, visita os hospitalizados, aqueles que estão enfermos, abatidos, deprimidos, aqueles, Senhor amado, que estão passando, Pai, pela dor, pela enfermidade física, Senhor. Cura-os, ó Deus. Perdoa os seus pecados também, Pai, para que eles venham encontrar o Teu favor. Que do alto, Pai, das suas cabeças até a planta dos seus pés, eles sejam curados. Coloca Tuas mãos, Senhor, na pele, nos nervos, sangue e ossos. Coloca, Pai, as Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, sobre os Teus filhos. Concede a eles vigor, força. Concede a eles, meu Deus amado, vitalidade, Senhor. Os anos chegaram e estes irmãos, Pai, têm se sentido enfraquecidos. Mas nesta manhã, Senhor, eles têm a sua juventude renovada como da águia. Ó Senhor, minimiza, Senhor, todos os efeitos da idade avançada. Coloca Tuas mãos, Senhor. Fortalece, Pai, os joelhos cansados. Fortalece, Pai, nesta manhã os Teus filhos e filhas. Que haja cura, Senhor. A cura divina, Pai, que vem dos céus. Deus soberano e eterno. Que nós possamos também ser coroados, ó Deus, nesta manhã com os Teus benefícios. Eu não sei o que se passa, Pai, no coração de cada um, mas a Tua palavra diz no Salmo 37, versículo 4 e 5, agrada-te também no Senhor e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Que nesta manhã, ó Deus, os Teus filhos venham ver, Pai, com os olhos espirituais, pelos olhos da fé,
tudo aquilo, Pai, que eles têm pedido e clamado. Concede a eles, Pai, a vitória. Concede, Senhor. Oh, Pai, o teu povo clama pelo teu nome. Os teus filhos necessitam, Pai, do teu socorro, Senhor. Nós oramos, Pai, bendizendo ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e movendo, Pai, o nosso coração a termos, ó Pai querido, a cada dia mais inclinações boas, Pai. Que possamos, ó Deus, viver, Senhor, nessa terra com os nossos dias gastos, Pai, na Tua presença. Que possamos, meu Deus, ser coroados, Pai. É o Senhor quem redime da cova. Não, Senhor, não vamos morrer agora, mas vamos viver para Te adorar, Pai. Cremos, meu Deus, que o Senhor está ouvindo, Pai, esta oração. Assim como o Senhor também ouviu a oração, Pai, do salmista. O Senhor também está com os ouvidos inclinados. A Tua mão, Pai, não está encolhida para que não venha nos ajudar. Ela está sempre pronta, ó Deus, a nos beneficiar. Então que possamos receber, Pai, o Teu benefício. Eu creio, Senhor, que nesta manhã eu recebo também a grande vitória, Pai, que eu preciso. Assim como os Teus filhos também, Pai, vão receber a grande vitória que eles precisam. E que eles sejam abençoados, Pai. Abençoa-os, Pai, eles serão abençoados. Salva-os e eles serão salvos. Cremos no poder da oração, no poder da fé. Cremos, ó Deus, que neste momento, no mundo espiritual, Pai, há, Senhor, um grande reboliço. Há, Senhor amado, a vitória sendo entregue a cada um dos Teus filhos. Cremos e oramos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Graças Te damos, ó Pai. E você que está nos acompanhando, agradeço pela participação de cada um de vocês. Fica o dever de casa, meditar no Salmo 103. Amém. Entre em contato comigo. Depois você me fala se você meditou até o versículo 22. Me fala assim, olha, missionária, Deus fez uma grande obra na minha vida. Eu tenho recebido muitos testemunhos e pela palavra as pessoas têm sido libertas. É a palavra que liberta, irmãos. Amém? É a palavra. É a palavra que renova, é a palavra que a própria Bíblia diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então a palavra de Deus que cura. Seja curado, em nome de Jesus. Amém? Faz assim com a sua mão, que eu vou te dar a bênção final, amém? Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém? Fala amém, tomo posse em nome de Jesus. E que o Senhor nos permita que sábado que vem nós estejamos aqui às 8 horas da manhã. Marque um encontro com Deus das 8 às 9 horas da manhã. Agradeço a todos vocês que nos seguem nas plataformas digitais e que através do ministério do programa Emmanuel Deus Conosco, você venha ser abençoado. Amém? Deus abençoe a todos. Shabbat Shalom. Tenha um final de semana abençoado.